Olá, bem-vindo a mais um canal da imprensa. Você já sabe, para o nosso programa Informação e Responsabilidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um fenômeno que é também bastante polêmico, como todas as nossas temáticas aqui, e que tem infestado a produção noticiosa da atualidade, que são os tais fatos alternativos, em linguagem mais bonita, o fenômeno da pós-verdade. O que é isso? Será que é aquela velha boataria se repaginando? E para colocar os pingos nos is em relação a esse tema, nós convidamos aqui para falar sobre isso hoje o professor Thales Tomás. Tudo bem, Olá, Thales? Seja tudo bem? bem-vindo. Obrigado. O professor Thales, ele é jornalista, doutor em comunicação pela USP e também é docente dos cursos de comunicação aqui do NASP. As nossas perguntas, como sempre, vão ficar a cargo dos nossos articulistas. Sejam bem-vindos de novo. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo através do nosso site, o endereço é canaldaimprensa.com.br. Fique de olho também nas nossas redes sociais e acompanhe tudo que rola durante cada quinzena a respeito desse tema. Então, direto ao ponto, Thales, vamos começar de uma forma bem incipiente, né? O que é esse negócio de pós-verdade? Que relações que existem entre esse conceito e essas pessoas que habitam na contemporaneidade, esse conceito de pós-modernidade? Pós-verdade é uma palavra que ficou popular no ano passado, né, porque a Oxford elegeu como a palavra do ano. É, é um, é um nome para poder designar uma, uma conversa ou um debate público em que já não se tem tanta consideração pelos fatos em si. O foco está mais nas emoções, no apelo que uma determinada ideia traz ou provoca. Então, as pessoas não se preocupam, as pessoas estão falando pós-verdade, vamos dizer assim, quando elas não estão se preocupando mais com os fatos em si, com os detalhes, se aquilo aconteceu mesmo, estão mais preocupadas em reproduzir determinadas ideias, determinados sentimentos, determinados argumentos e também discutir com outras pessoas nisso, né? A relação que eu vejo com pós-modernidade, né? Primeiro, o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é a época em que nós superamos a modernidade e, mais especificamente, a ideia de que há uma verdade, de que essa verdade é acessível objetivamente a nós, seres humanos, de que nós podemos compreender essa verdade se nós aplicarmos a razão, se nós nos educarmos, se nós tivermos as informações corretas. Isso era a modernidade. Já aí desde meados da década do século XX, a gente tem uma ideia de que isso não é possível mais. Não é possível você compreender objetivamente a realidade. Você, como ser humano consciente, você está sempre já implicado numa determinada realidade e você não consegue compreender as coisas objetivamente. É por isso que a gente diz que é difícil de identificar uma verdade. Na realidade, a gente tem que falar muito mais de versões. É a minha versão, o meu ponto de vista, a sua versão, o seu ponto de vista. Essa é a ideia por trás de pós-modernidade. E há sim relação entre pós-verdade e pós-modernidade, porque nos dois casos os fatos deixam de ser vistos como coisas objetivas, que têm um lado, uma perspectiva correta, e passam a ser vistos, os fatos passam a ser vistos como interpretações, dependendo do ângulo, dependendo da perspectiva. Então, nesse sentido, eu vejo relação entre pós-verdade e pós-modernidade. Professor, nós sabemos que factoides sempre existiram, mas como existe uma diferença entre esse fenômeno atual daquela antiga rede de botarias? Sim, eu diria que existe diferença, porque nós estamos numa situação hoje em que a gente tem muita informação. A gente tem até mesmo, muitos estudiosos dizem, e eu concordo com eles, excesso de informação. Na época da boataria, vamos dizer assim, a gente não tinha informação, a gente tinha falta de informação. A falta nos fazia reproduzir boatos com um certo senso assim, eu não sei bem o que está acontecendo, mas dizem que foi assim. Agora, na nossa época, com esse excesso de informações, a gente tem a impressão de que a gente sabe tudo aquilo que a gente precisa saber. Em outras palavras, é como se a gente tivesse tanta luz que a gente fica cego. Então, a gente
acha que tem todas as informações que a gente precisava ter a respeito de um determinado assunto, e por causa disso a gente corre o risco de se colocar, inclusive, de forma eu não diria arrogante, mas mais convicta. E aí a gente espalha a nossa versão como sendo a verdade, mas ao mesmo tempo ignorando os fatos em si, porque eu penso assim, tudo que eu precisava saber a respeito do assunto eu já sei, então é só eu reproduzir. Então eu vejo diferença pós-verdade e a saudosa época da boataria, né? Se a gente pode dizer assim. Então, professor, as redes sociais são o criador desse tipo de notícia? Olha, eu não diria que elas são o criadouro, eu diria que elas favorecem. Então, os criadores somos nós, né? Feliz ou infelizmente. Mas elas favorecem. E por que eu acho que elas favorecem? Elas favorecem porque elas aceleram a nossa relação com a informação, com o conhecimento, com o saber. Quando elas aceleram a nossa relação com essas coisas, elas nos obrigam quase a chegarmos a conclusões mais rapidamente. Ao nos obrigarem a chegar a conclusões mais rapidamente, passamos por alto outras perspectivas, passamos por alto inclusive a pesquisa, a investigação sobre o fato em si. Então, eu preciso emitir logo a minha opinião, porque se eu não emitir, uma outra pessoa já vai emitir logo. Eu sou convocado a isso o tempo todo. Então, eu não tenho tempo nas redes sociais de ver uma notícia que publicaram lá na timeline, aí agora eu vou pesquisar, vou digitar no Google, eu vou lá, vou ver, checar e tal. Eu não quero fazer isso quando eu tenho um meio que me permite fazer as coisas tão rapidamente. Então, nesse sentido que eu acho que elas favorecem, entendeu? Essa reprodução de boatos no molde da pós-verdade, né? Professor, o senhor comentou sobre informação. A pós-verdade, ela seria um aspecto da ideia de bolha informacional? O senhor explica para a gente um pouco esse conceito? Sim, eu gosto de falar inclusive em gueto. Eu acho que nós estamos na internet, nas redes sociais, nós estamos entrando em guetos em que a gente convive com pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, e o fato de elas reproduzirem discursos semelhantes aos meus reforça a minha convicção de que eu estou certo. Então, o Facebook tem algoritmos que que ele exibe conversas para nós que ele sabe que vão nos interessar. Então, esse tipo de coisa só acontece ao ele oferecer pontos de vista, no mínimo, parecidos com os seus. Então, a gente acaba entrando nesse gueto. E aí entra a pós-verdade, né? A partir do momento em que as nossas convicções são sempre reforçadas, eu nem preciso mais parar para checar os fatos. Eu sei que é assim e tem um monte de gente que aparece na minha timeline que confirma aquilo que eu estou pensando. Então tem que ser assim. Mas, professor, isso seria uma espécie de alienação? Quer dizer, eu só recebo daquilo que eu mesmo penso, Sim. daquilo que eu concordo, só recebo do meu próprio ponto de vista, e aí eu excluo os outros fatos. Sim, é uma espécie de alienação, né? Dá pra gente falar dessa forma também. Professor, na sua opinião, o que leva as pessoas a pegarem um fato e levarem como uma verdade, mesmo aquilo não tendo nenhuma base com a realidade? O mundo é muito complexo, né? Então, assim, às vezes a gente passa por alto essas coisas. É muito difícil de você entender quem tem a razão num escândalo político, qual que é a melhor decisão econômica para poder favorecer todas as pessoas, qual é o melhor sistema de ensino. Então, eu estou citando exemplos diversos só para dizer assim, o mundo globalizado, especialmente, é um mundo tão complexo que é difícil você saber exatamente o significado das coisas. E isso acontece ao mesmo tempo em que a gente tem toda essa profusão de informações que eu falei. Então, você tem duas coisas. Você tem aquilo que é extremamente difícil de um lado e aquilo que é muito mais fácil de outro. Nós tendemos a ir para aquilo que nos dá menos esforço, como seres humanos, né?
é o jeito que a gente vive. Natural. Então, assim, é mais fácil a gente ir cair de cabeça nesse mundaréu de informações e ficar reproduzindo do que parar, checar, pensar, ponderar, de repente até dar razão para o outro e com isso ceder um pouco nas minhas próprias convicções. Poxa, isso daí é difícil demais para nós, né, seres humanos. E quais são as implicações da pós-verdade para as democracias? Na minha opinião, democracia precisa de decisões bastante conscientes, que normalmente, né, são feitas de forma lenta. Precisa que as pessoas consigam ver as diversas facetas presentes numa determinada situação. Para isso elas precisam ser munidas dos dados corretos, das informações corretas sobre um determinado fato. E a ideia de pós-verdade, ela não ajuda nisso. Na realidade, ela faz justamente o contrário, né? Ela confirma preconceitos, ela confirma perspectivas já sedimentadas. E quando ela faz isso, ela joga contra a democracia. Democracia não é a vontade da maioria, isso é um conceito errado de democracia. Democracia é um governo em que todas as parcelas da população são atendidas, em que as pessoas têm condição de florescer, em que a voz de todas essas parcelas é ouvida. Então não é porque vamos votar aqui a maioria da população que nós vamos destruir todos os moradores da Argentina. Decidimos 6 bilhões de votos a favor da destruição da Argentina, que isso é uma decisão democrática. A decisão democrática é uma decisão que favorece o florescimento de todos os grupos humanos envolvidos, implicados numa determinada situação. E a pós-verdade não ajuda nisso. Pós-verdade, pensamento simples, minha perspectiva como uma verdade de forma simples. E aí, se eu acho que os argentinos são uma droga e eles têm que morrer, então que morram. Se eu acho que os gays têm que morrer, que morram. Se eu acho que as mulheres têm que ser oprimidas, que sejam. Então, essas são coisas que não são democráticas, definitivamente, esses pontos de vista. Já que a gente está falando de democracia, né, eu vejo... Vamos falar um pouco de Brasil. Uma das coisas que tenho lido nos últimos tempos bastante é sobre o déficit da Previdência, né? Aí eu uno ao déficit da Previdência as questões da Lava Jato, as delações e tal. Em que nível tudo isso, nesse jogo de informações, pode ser colocado nessa escala da pós-verdade? Eu diria que são todos temas extremamente complexos que justamente demandariam mais reflexão, que demandariam mais conhecimento dos fatos, mas nós resistimos a isso, queremos formar opinião logo, queremos ter uma posição logo e por causa disso somos presa fácil de qualquer fala de mais impacto, seja a favor, seja contra. Então, assim, dentro dessa ideia de pós-verdade, esses são temas, armadilhas fáceis para a propagação da pós-verdade, para a propagação de interpretações, de versões, como sendo a explicação de um fato este que na realidade nós não corremos atrás de ter a informação precisa a respeito dele. Professor, mas então, diante de tudo isso que o senhor conversou aqui com a gente, como saber se aquilo que eu estou lendo, ouvindo, aquilo que eu estou consumindo são fatos alternativos ou são realmente verdade? É muito difícil, então eu não vou oferecer nenhuma receita de bolo. Tem algumas dicas, né? Então, assim, normalmente as pessoas que estão envolvidas com universidade, por exemplo, são pessoas que têm um treinamento para elas pensarem de forma um pouco mais criteriosa. Então, eu estou advogando aqui a meu favor, que sou uma pessoa da universidade, né? Acho que assim, materiais que vocês consomem que são produzidos por gente de universidade costumam ser materiais que
tem uma chance maior, não é garantia, tem uma chance maior de serem materiais que veem melhor os fatos, a situação. Por tabela, você tem que ver o que a maior parte das pessoas, por exemplo, dos estudiosos, dos pesquisadores, o que eles estão dizendo. Infelizmente, eu sou jornalista como vocês serão, né, como a Andrea é, e infelizmente o jornalista não tem tanto tempo para se aprofundar nessas coisas. Só que ao mesmo tempo, o jornalista é aquele cara que ele está colocando toda hora uma notícia. Então, como nós estamos na era da informação e do excesso de informação, a gente tende a se voltar para a opinião do jornalista, da mídia. Ela é válida, mas ela precisa ser relativizada. Precisa pegar isso daí e precisa contrabalancear com aquilo que especialistas, que pesquisadores, que a maioria deles estão falando. Em alguns temas é fácil saber onde que a maioria na academia se posiciona, em outros é mais difícil. Aí a gente tem que passar a adotar uma postura mais modesta em relação à realidade, em relação aos fatos, e sermos mais tolerantes com pontos de vista divergentes. Acho que menos maniqueístas, né? Exatamente. O brasileiro tem muito isso, uma cultura de maniqueísmo, ou é Satanás ou é Deus, né? Ou é bem ou é mal. Mas não é só o brasileiro, né? Eu acho que essa ideia da pós-verdade, ela favorece um pouco isso, né? Isso está sendo no mundo inteiro. Você vê que nos Estados Unidos está terrível nesse sentido. Fato. Na Europa acontecendo a mesma coisa. Então, ou se vê uma postura típica de cidadãos da era da pós-verdade na Europa, ver eles, europeus, brancos, cristãos, como o bem, e sírios, islâmicos ou negros, né, como a encarnação, personificação negros do mal. Africanos, né? Exatamente. Então entra, sei lá, 10 terroristas em 1 milhão de pessoas que entram na Europa. 1 milhão é terrorista. Mas aí são os terroristas que estão vindo. Esse é um discurso típico da pós-verdade, né, da época da pós-verdade. O assunto é ótimo, eu sei, mas o nosso tempo já acabou, a gente precisa encerrar. O programa é super curtinho. Quero agradecer a sua presença, Thales. Eu que agradeço o convite, estou sempre aí de volta ao canal. Obrigada aí pelos esclarecimentos, pelo papo. Obrigado vocês pela participação. E eu quero lembrar você, nosso espectador, que você pode acompanhar o nosso trabalho através do nosso site, canaldaImprensa.com.br, ou pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Nosso programa termina por aqui, mas na próxima quinzena a gente se encontra de novo. Um abraço!